Abençoe. Bom dia, tudo bom? Esse som não dá para tirar, Isa? Não dá mais. Que sisteminha, hein? Segurança, né? É. Muito bom. Pessoal, bom dia de novo. A gente está de volta com o nosso devocional, momento importante para mim. Espero que venha sendo, né? Algo edificante para a sua vida também. Se você tem mais pessoas que você quer abençoar, compartilhe o link aí. Pode chamar para o Zoom. Ainda tem bastante espaço. E no Instagram, você pode compartilhar também. A gente quer levar levar essa palavra ao máximo de pessoas possível. A gente está muito feliz, porque esse é um projeto que já está indo agora para 90 dias, né, Isa? Está chegando em 90 dias e a gente quer ver até onde que o Senhor quer nos levar. Aqui a gente já presenciou pessoas voltando para Cristo, pessoas recebendo a Cristo, que não tinham muita conexão, pessoas curadas, várias curas e vários testemunhos de que o dia foi transformado, que a semana foi transformada, que o relacionamento foi melhorado. Então, eu quero te estimular a explorar o máximo possível que a gente está trazendo aqui durante o dia. Não ficar só um momento que você recebe uma palavra e esquece dela. Na verdade, o que a Bíblia nos orienta é meditar na palavra, meditar naquilo que a gente tem recebido. E a gente está, nessa semana, falando sobre um transbordar. E se a sua fé ainda não alcança ou crer em um transbordar de Deus, para um minutinho, ore agora, fala assim, eu preciso crer no transbordar, preciso imaginar como isso é. E se você conseguir imaginar o que é um transbordar de Deus, você pode ter certeza, é Deus que está te revelando e Ele vai te levar a experimentar isso. Existem muitos tipos de transbordar na nossa vida, e o principal de todos, na minha opinião, é a paz. E a paz, ela é algo que é gerado pelo Espírito Santo em nós, e o mundo não tem. O mundo não tem paz. No mundo a gente não acha paz. Nos negócios a gente não acha paz, nos relacionamentos a gente não acha paz, no melhor casamento do mundo a gente não acha paz, no melhor emprego, na melhor empresa que você pode ter, na plenitude da sua saúde, no seu vigor, você não encontra paz. Tudo isso junto na sua vida também, você não encontra paz. Então, na verdade, a gente corre atrás de um monte de coisas, como esses exemplos que eu trouxe, mas está sempre faltando algo, e esse é a paz. E às vezes está faltando alguma dessas coisas, o dinheiro não veio, o mês foi maior do que o salário, e mesmo assim a gente pode encontrar paz e viver bem. Eu creio que a paz a gente encontra encontrando a sabedoria. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, não sei se você se lembra, e eu gostaria de continuar. Vamos ver até onde o Senhor nos conduz a respeito do transbordar dele e do conhecimento da sabedoria. Amém? Quando eu vinha preparando esse bate-papo aqui, o que me chamou muito a atenção a respeito do mundo, né? O que o mundo está vivendo qual é o maior estresse do mundo hoje? Se o mundo não tem paz, qual é o maior estresse de todos? Estão falando de guerra, estão falando com boicotes pesados contra a China, e pode preparar que muitos governantes vão realmente se posicionar, alguns vão continuar aliados com ele e alinhados com seus pensamentos, né? Então a gente espera um momento aí de um pouco de dor de cabeça no sentido político no mundo, mas como é que eu vi, o que é o pior no mundo? É isso? São as guerras, são os rumores de guerras, é a fome, é a peste? O que o mundo tem, o que mais estressa o mundo? E para mim é a provisão
É o que mais estressa o mundo e a falta de provisão. Então, nós vemos famílias, cidades, países, governos e às vezes até o mundo estressado porque está tendo muita provisão. Então, você vai no Vale do Silício, por exemplo, que é uma região que teve muita provisão, muito avanço com as big techs, com tudo que a gente viu, com a tecnologia de ponta, com as empresas de hardware, com tudo que essas startups, né, que surgiram de lá, ou se você vai para países que são muito ricos, que têm recursos sobrando, que têm ouro guardado, eles são muito estressados, eles são muito preocupados, como a gente vê também famílias que têm muito e vive estressado. Ela não tem paz dentro daquilo que estava vivendo. Também a falta da provisão deixa o mundo estressado. Então, muitas famílias hoje estão estressadas porque o seu negócio mudou, porque perdeu o emprego, porque os recursos não estão vindo como vinham antes. Então, a falta da provisão também estressa o mundo. Eu acho que nada estressa o mundo tanto quanto essa questão que é recurso, provisão. E Deus tem nos prometido provisão a todo tempo. E Ele tem falado que proveria todas as nossas necessidades. Então, o povo de Deus, ele não deveria estar na agenda do mundo, com a preocupação que o mundo tem, sendo levado por essa motivação, essa emoção que o mundo está produzindo com a falta ou com o excesso de provisão. Como eu falei, alguns países ficaram mais ricos ainda agora na pandemia, e alguns ficaram mais pobres. Então, como é que eu vivo essa vida de estresse do mundo? Como é que eu posso sair disso, desse ciclo vicioso, dessa estação contínua de estresse, estresse, estresse? Preciso juntar, e quando eu junto, eu preciso proteger, e quando eu junto, eu preciso de juntar mais, e eu não me desconecto. Eu queria compartilhar com vocês uma história que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 38, que ela acontece em torno de Eliseu. Eliseu é um dos principais profetas na Bíblia. Ele é o profeta que recebe a unção dobrada de Eliseu. Ele é um profeta que faz o dobro de milagres de Eliseu, que Eliseu fez. Ele era um profeta mais velho que Eliseu e que Elias. Desculpa, Eliseu faz mais que Elias. E Eliseu era mais velho que Elias, e ele é ungido por Elias, que é mais jovem que ele. Ele é um profeta que abandona tudo, todo o seu patrimônio, é um cara que a Bíblia deixa claro que é bem sucedido, e ele vai em busca de algo. E ele tem experiências incríveis, e essa experiência que está aqui no capítulo 2, 2 Reis, verso 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal. Gilgal quer dizer onde a vergonha foi tirada. Se você gosta de anotar esses significados, às vezes são muito importantes, viu? Então, ele volta para Gilgal e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para o filho dos profetas, para os filhos dos profetas. Então, qual é a direção do profeta? Vai lá e faz um caldo, o pessoal está com fome, faz uma comida para eles. Mas, desde o Éden, a gente quer mudar as coisas que Deus fala, que o profeta traz, que a direção de Deus, de acordo com a direção de Deus que vem para nós, a gente precisa dar uma mudadazinha, a gente precisa dar uma incrementada. Então, lá no Éden, eles viram que, precisamos, tá tudo muito bom, a gente mora aqui, esse jardim é incrível, a gente está conectado aqui com o paraíso, a gente tem acesso a tudo, a gente pode comer de toda a árvore, a gente pode, mas vamos dar uma mudadazinha no que Deus falou. E aí no verso 39 diz assim: Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, que é uma trepadeira, né? E colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, que é tipo um pepininho, sabe? E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia.
aqui tem tanta revelação nesse versículo que é praticamente o erro que cometeram no Éden. Algo que eles não conheciam, que queriam conhecer, que queriam experimentar. E eu acho que ele era vegetariano. Vegetariano é um problema, viu, gente? Fica atento com isso. E aí ele pega essas ervas e joga nessa panela. É o homem tentando melhorar o que Deus falou, é o homem tentando traduzir o que Deus falou com a mente humana, é o homem tentando fazer aquilo que é mais agradável aos olhos dele, é o homem tentando ser aceito na sociedade, mudando aquilo que Deus pediu para ele ser, para ele fazer, para ele falar, para ele agir. E aí ele adapta a palavra de Deus, a direção de Deus, aquela sabedoria que a gente descobriu ontem, que a gente leu a respeito ontem, a gente pega aquela sabedoria que Deus nos dá e aí a gente dá uma adaptada para esse mundo não sentir o que a gente está causando, que a gente está mudando. O evangelho, ele tem sofrido isso. A igreja tem sofrido isso. Os cristãos estão fazendo muito isso. Então, para melhorar essa sopa, é mais ou menos quando o homem não acha, não acha o suficiente lá no Éden, e ele começa a buscar uma solução. Eu posso melhorar as coisas, eu posso fazer diferente. Então, eu vou pegar a sabedoria de Deus e dar uma melhorada nos meus negócios, em todas as áreas. Salomão, não sei se você sabe, foi o homem que pediu sabedoria para Deus. E quando ele pede sabedoria para Deus, Deus dá a sabedoria para ele, porque a motivação do coração dele é pegar essa sabedoria e impactar o povo, é levar a sabedoria adiante, que a sabedoria ela não tem fim em mim. Eu só sou o canal para a sabedoria fluir. Essa é uma das características dos homens sábios de Deus. Eles buscam sabedoria para um fim. Para falar assim, vai lá e busca as ervas e faz um caldo, porque os filhos dos profetas precisam comer. Vai lá e busca as cestas básicas, nós vamos fazer uma ação, não só de assistência, mas nós vamos trazer dignidade para as pessoas. Então, nós vamos organizar isso, fazer diferente. Vai lá e vamos formar pessoas para que elas tomem as áreas da sociedade para trazer a cultura do reino para essas áreas da sociedade. Então, nós vamos formar, talvez demore décadas, mas nós vamos trazer o reino como Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. E aí Salomão recebe isso de Deus, e ele pega a sabedoria e adapta também, cria um método. Então, quando Salomão entende como não ter guerra no reino dele, ele usa essa estratégia humana adaptada à sabedoria que Deus já tinha dado para ele. E aí, o que ele fez? Ele casou com todas as princesas de todos os territórios que ele podia casar. A partir de agora, esses territórios são irmãos e ele não tem mais guerra. E aí ele não sabia que ele ia ter 1000 sogras, né? Pensa nesse cabra. E aí Salomão, com esse tanto de mulher, não tem guerra durante todo o reino dele. Mas o final da história de Salomão está totalmente desalinhado com a sabedoria de Deus. Onde é que Salomão errou? Ele adaptou aquilo que Deus deu para ele. A sabedoria, para não causar guerra, ele criou um método e começou a repetir a sabedoria. A sabedoria, ela é tão única que a função dela é me dar revelação a cada momento, em cada desafio. Porque às vezes eu vou fazer a mesma coisa com a mesma pessoa, um negócio, por exemplo, e Deus está falando, agora eu quero que você negocie diferente, agora eu quero que você tenha tratativa diferente, eu quero que você tenha um acordo diferente. E aí você fala, mas eu ganhei dinheiro toda vez fazendo isso. Deu certo. Eu ainda estou vivo, eu saio, estou bagunçando, adoidado, mas ainda estou vivo, eu ainda não morri. É mais ou menos um pensamento natural, humano e de instinto animal, né? E aí, teve outro homem também que transbordou em sabedoria de Deus, que foi Elias. Então, Elias, ele cria um altar diante dos inimigos dele e fala assim, se o Deus de vocês é Deus, então ele manda fogo. E ele fica lá zombando. Ele deve ter ido no banheiro, o Deus de vocês. E aí ele fala assim, agora eu vou fazer um altar para Deus e vou mandar fogo do céu. Acho que você conhece a história. E aí ele pega 12 pedras e coloca as 12 pedras que significa
as 12 tribos de Israel. O que ele está dizendo primeiro ali? Dentro da sabedoria de Deus, a unidade tem que acontecer. E muitas vezes eu não quero me relacionar com a unidade da igreja, seja o problema que eu tive. Porque Israel, naquele tempo, estava dividido em dois povos, Israel do Sul e Israel do Norte. 10 tribos para um lado e 2 tribos para outro. Mas na mente de Deus e do profeta, isso tem que estar unido. E ele cria um altar para unir. Então, quando a Bíblia fala da sabedoria de Deus e fala da unidade, e é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ele está falando assim: eu preciso entender que isso é um princípio da sabedoria. E eu não ando descolado dos irmãos. E eu não ando pensando diferente. Ah, mas eu fui desagradado. Não importa, eu preciso levar sabedoria e receber sabedoria nesse ambiente. E normalmente eu adapto, falo, mas eu assisto a igreja online. Ah, mas eu tenho, eu leio um livro. Ah, mas eu tenho igreja na minha casa. Igreja somos nós. E eu me desconecto daquilo que Deus quer de mim, que é que eu seja uma pedra viva nesse muro, nessa edificação. Que eu seja ativo. Que uma pedra viva, ela não é uma pedra parada. Esse é o maior significado desse texto. É uma pedra que se move, que está conjunta, está junto com aquela edificação, mas ela se move. Ela tem um trabalho ali. Então ele levanta esse altar com 12 pedras, e ele nos ensina ali que não há divisão e não pode ter um afastamento do corpo de Cristo. Então, voltando à história da panela, no verso 39, diz assim: então um deles saiu ao campo e apanhou as ervas. Aquela erva é uma videira brava, né? Como eu falei, é como a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden. Parecia boa para aquele rapaz, parecia agradável e trazia conhecimento. Normalmente, eu abandono a sabedoria quando eu sou levado pelos meus olhos, pela concupiscência dos meus olhos, com concupiscência da minha carne, dos meus desejos, ou o que não me agrada, eu não gosto de estar em tal lugar, tal pessoa, eu não, e aí eu me retiro, eu não opero onde é para operar, ou a soberba da vida, quando eu faço as coisas em benefício próprio, quando eu faço para que eu domine a situação. Quando eu vejo isso, eu vejo principalmente o erro que Adão e Eva cometeram, e vejo isso na Bíblia inteira, e vejo Jesus sendo tentado, eu claramente vejo as motivações do meu coração para agir da mesma forma. Eu não sei se você passa por isso, de ir lá toda hora, pegar uma rama diferente, cortar e pôr dentro da panela da sua vida. Cortar uma história diferente por dentro do seu relacionamento, dos seus negócios. Cortar um negócio que está no mundo, eu nem conheço, mas está todo mundo fazendo, aí eu venho e trago para mim. Seja adaptar um tipo de negociação, sair com aquele partidão lá que é um cara bonitão e é um bom partido, e aí eu saio com essa pessoa e saio com outro, ou participar, continuar na mesa quando as conversas começam a ficar maliciosas com os meus colegas de trabalho, ou seja, com quem for, e eu começo a ser conivente, mas é só uma raminha de algo que eu não concordo, mas tudo bem. Admitir palavrão no meu vocabulário, porque ali eu falo, mas é porque eu estou nervoso. E nesse momento eu estou liberando maldição, porque é tudo que a palavra gera vida ou gera morte, né? A gente sabe disso. Ou assistir aquele filme que, mas só tem uma cena de nudez ali, ou de pornografia, não tem problema nenhum. Aquela série, não tem problema nenhum. É só 1% do problema. Mas 1% de veneno dentro de um copo torna o copo todo veneno. O que Deus está nos pedindo para acessar a sabedoria é a nossa entrega total. E esse é um desafio que Ele está nos fazendo e Ele sabe que somos capazes. Por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos tomar decisões hoje? Porque a gente quer nossos relacionamentos restaurados,
a gente quer os doentes curados, a gente quer os viciados libertos. E quando Jesus andava na terra era assim. Onde ele passava, isso acontecia. E é o que está acontecendo agora em nossa vida. Se nós quisermos, está disponível para a gente hoje. Então, onde há depressão, se você chegar, ali tem que chegar o avanço. E aí, no texto seguinte, que é o verso 40, diz assim: assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo, eles daquele caldo clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Quando eu aceito um detalhezinho que é do mal na minha vida, nas minhas decisões, eu peguei a sabedoria e transformei em morte. Então, se tem faltado verdade em sua casa, traga a verdade. Se tem faltado disciplina, traga disciplina. Se tem faltado ordem, traga ordem. Qualquer 1% de desalinhamento vai transformar a bênção que você recebeu em maldição. Bastou um fruto do conhecimento do bem e do mal, e o homem e a mulher e a terra pagaram um preço muito alto, que Jesus precisou morrer. E no verso 41, diz assim: porém ele disse, trazei farinha e deitai-a na panela. Esse é o profeta falando. Daí, dai de comer ao povo, e já não havia mal naquela panela. Eu preciso trazer de novo a palavra de Deus para as coisas que eu produzo, que eu falo, no meu trabalho, no meu relacionamento. Eu preciso abrir mão do veneno que eu ainda deixo lá, por menor que seja. Antes de você falar com as pessoas, coloque Jesus no seu pensamento. Coloque a verdade. Para isso eu preciso das escrituras. Eu preciso ter uma vida com as escrituras. Eu preciso ter uma vida com a verdade mesmo. Coloque a libertação, coloque o pão do céu no seu dia a dia, nas coisas que você tem feito, no que você vai entregar para as pessoas. Aí você vai ver a prosperidade e a abundância em seus relacionamentos, em tudo que você faz. Jesus um dia passou por uma experiência que havia um quarto em que tinha uma menina morta. Estava ali a menina e a morte. Na hora que Jesus entrou, alguém tinha de sair. E a morte saiu daquele quarto. Na sua casa, na sua empresa, onde você quiser, que você autorizar a verdade, a sabedoria, Jesus Cristo, o pão vivo, a fonte de vida entrar, toda a morte é lançada fora. Onde a luz chega, todas as trevas se dissipam. Toda a treva, toda a confusão, toda a ignorância. Essa é a maneira de não viver o fracasso e a morte, o estresse que o mundo está vivendo. Coloque Jesus. Se a palavra encontrar lugar hoje para frutificar em você, ela vai gerar muita vida. Esse é um aviso que eu te dou. Você será tentado a abandonar a palavra. Todo tempo vai parecer uma solução melhor. Não abandone, permaneça. Marcos 4,17 diz, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, então a perseguição não é por sua causa. A perseguição que recebemos é por causa da palavra, porque é a palavra que gera vida, não somos nós. É a sabedoria que gera solução na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças. É a palavra. Então, toda vez que eu abandono a palavra pela perseguição, eu não alcanço o fruto dela e não vou experimentar o soberjar, a abundância. Logo se escandalizam. Então, a resposta para o tempo de fome que muitos países, muitas casas, muitas famílias têm passado, é pedir a Deus. Então, se eu pedir, me será dado. Se essas pessoas, se nós buscarmos, pedirmos, batermos ali, a gente alcança. Ele nos sustenta com o necessário. Mas a abundância, ela vem em tempo de colheita. Então, se é um tempo agora de plantio, de semear,
eu preparo para uma grande colheita. Esse é o princípio da semeadura. Quando tudo que eu semeio, eu colho. Então, se eu preciso, ele me sustenta, mas se eu semeio, eu tenho abundância. Esse é um princípio bíblico. Então, 2 Reis 4:42 diz assim: e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Ele pega ali o dízimo dele, ele pega as primícias dele, ele pega o que ele tem de primeiro resultado, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e soberjará. Quando eu sou fiel aos princípios que Deus me dá, a sabedoria. Por isso que as pessoas falam: mas por que o judeu dá certo? Porque o judeu tem cuidado com isso, com os princípios da sabedoria. Então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Essa é uma semana de aprendermos como sobrar na nossa vida, não é como ser sustentado, porque ser sustentado é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça, e todas as suas necessidades são supridas. Mas existe um caminho também para que sobre, que é transformar essa estação na estação de busca da sabedoria, uso da sabedoria e plantio e semeadura. E respondeu, e aí eu quero ler o último versículo para você que está em João 6,68. Diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde a gente vai? Para a CNN, para os treinamentos, para conhecimento natural, para hipnose? Não sei. Para onde a gente vai, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só existe uma fonte da vida eterna, que é o pão que desceu do céu. Então, se você quer alcançar uma vida de sobejar nas estações de colheita e de não faltar nas estações de plantio, escolha andar 100% na palavra, receber 100% da revelação do Espírito Santo na sua vida, andar dirigido pela sabedoria, levado às vezes para onde você não sabe, para lá ou para cá, e escute aquilo que o Senhor tem te falado através dos profetas, através dos homens de Deus, através da palavra dele, para que você seja cada dia mais fiel naquilo e digno de receber o que o Filho pode te confiar. Eu quero orar por você a esse respeito. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um. Que quebrante seu coração e sua mente, para que possa receber do alto a revelação que vem de ti. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo, uma semana de transformação em nossas vidas. Que nós confiemos em ti, tenhamos fé em ti, mas sejamos também, Senhor, fiéis aos teus princípios, ao teu chamado, a cada área da nossa vida. Que a gente não negocie com pequenas coisas, raposinhas, pequenas temperinhos que colocamos na nossa panela, que transformam o alimento. Pequenas relações, encontros, pequenos negócios, pequenos acordos que transformam toda a minha vida. Porque só em ti há a vida eterna, há palavras de vida eterna, há palavra de vida, Senhor. Nós reconhecemos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aí. Amém. Amém, Isa? Amém.